Olá, pessoal. Vamos falar do edital do TCDF. Saiu o nosso edital, né? Aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal, o órgão que eu trabalho hoje. Estou aqui há 10 anos, gente. Passa lixeiro, viu? E eu espero que amanhã vocês estejam aqui com a gente. Também na época que eu fiz a prova, o concurso foi o Sebrasp. E vamos lá, sem perder muito tempo, né? Quem não segue a gente ainda, deixa seu joinha, deixa seu like, se inscreve aqui, segue a gente também no Instagram. E a gente vai lhe ajudar ao longo dessa trajetória, né? Se você precisar da mentoria, trabalhamos com mentoria. Se você precisar trabalhar discursiva, a gente tem um trabalho de correção individualizada para discursiva. E se você precisar do recurso, né, nosso carro-chefe hoje, você pode contar com nossa equipe. São mais aí de quase 10 mil pessoas sendo ajudadas ao longo dos anos. Então, quantas vagas a gente tem, né? Veja que o grande problema hoje é que você tem vagas divididas por categorias, isso para quem está na ampla, mas para quem pode entrar nas cotas é muito bom. Então fique atento se você puder participar de uma dessas cotas, né? Se você se enquadrar, não deixe, não tenha vergonha de se candidatar. Né? Vê lá no edital qual é a regra para ser hipossuficiente, qual é a regra para ser deficiente, qual é a regra para ser negro e pardo e lute por ela. Eu não deixaria de fazer nunca. E a outra coisa, o edital não ficou tão claro. Normalmente ele fala, são 10 vagas, fica 20 aprovados, fica 30. Né? Ele fala que vai ser um cadastro de reserva pelos candidatos aprovados, além das vagas imediatas que surgiram durante o prazo de validade. Então, me parece que todo mundo que for para a discursiva e tiver a prova corrigida, será aprovado. E a gente vai ver que são 240 pessoas que vão ter a prova discursiva corrigida. Eu gravei, inclusive, um vídeo somente sobre prova discursiva. Dá uma olhadinha nele, que ele vai lhe ajudar muito aí nessa sua preparação. Então, os dois vídeos são complementares. Então, muita gente aprovada. Sérgio, o tribunal vai nomear 240? Se for isso mesmo? Muito provavelmente não. Mas é uma chance de você estar ali na margem, quem sabe nomeia 30, nomeia 40. O tribunal é muito político, então depende muito ali da decisão de um conselheiro, né? Para que a coisa vá para um lado ou vá para o outro. Então, lute, não desista. Não pense só que são 10 vagas, quem sabe são 20, são 30. Então você tem chance de entrar nesse órgão, que é um bom órgão para se trabalhar. O período de inscrição vai de 26 de agosto a 17 de setembro. Data da prova lá em novembro. Gente, como é que você vai fazer nesse período de inscrição? Primeiro dia. Você vai botar no seu celular agora. Para aí, para a gravação, para de ver o vídeo. Pega aí, marca lá. Dia 26 do 8. O que é que você vai fazer? Inscrição do TCDF. Dia 27 do 8, você bota a mesma mensagem. Inscrição do TCDF. Dia 28, a mesma coisa. Você vai botar 3 dias da mesma coisa, para que você não veja a mensagem e não faça. E você vai fazer e pagar. Professor, eu estou sem dinheiro, junto dinheiro até lá. Não deixa de fazer. Provas objetivas e provas cursivas para todos os candidatos serão realizadas no DF. Bom, aí a gente tem um probleminha. É um pouco mais caro você viajar, né? É um pouco mais caro você ir de uma cidade para outra. Por outro lado, aquelas pessoas que podem fazer, vejam que tem essa vantagem. Muita gente não vai porque está lá em Recife e não vai, a passagem está cara, porque está lá no Rio Grande do Sul e não vai. Então, se você mora na Brasília, mora na região, tem que fazer. E aquelas pessoas que estão fora, não desanimem por causa disso. Vá fazer a prova. Vale muito a pena. Eu trabalho nesse órgão, como eu falei, né, mais de 10 anos aqui dentro. E é um órgão interessante para se trabalhar. Sérgio, é o melhor lugar do mundo? Não. Mas é um ótimo lugar para você chegar no patamar que consegue pagar as suas contas. E depois você começa a pensar se vale a pena algum voo maior. Como é que está estruturada a prova? Né? Então, conhecimentos específicos, né? Conhecimentos da objetiva. Ele divide em 3 categorias: básico, específico e especializado. No final das contas, só porque é muita matéria, ficou pesado de matéria. Isso é interessante, vocês entraram no tribunal. Aqui no tribunal a gente tem 2 cargos, né? O auditor do controle externo e esse cargo de analista. E aí qual é o problema? O auditor, é o cargo que ocupou hoje, muitas vezes se acha mais inteligente que os outros porque estudou X matérias. Eu sempre defini que não é dessa forma. É todo mundo ali muito capaz. Eu tenho analistas excelentes, melhores do que o auditor, muito melhor do que eu. Né? E passou para o concurso. Foi só questão momentânea. Porque é muita matéria, é difícil. Então não ache que é um concurso fácil. Concurso dificílimo de alto nível. E vai ter uma prova discursiva também que vai lhe ajudar ali nessa estrutura. Tanto a prova como a objetiva como a discursiva tem 4 horas de duração. Então é um dia pesado de fazer prova. Né? Pela manhã você faz a objetiva, à tarde você faz a discursiva. Professor, eu estudo normalmente 2 horas por dia em casa. Beleza, você treinou daqui para sua prova. Quantas vezes fazendo 8 horas de estudo? Então pega aí sábado, pega domingo, pega feriado e treine como se fosse sua prova. De manhã faz a objetiva com esse conjunto, com essa quantidade de questões. Cento e, vamos ver aí com quantos? 50, 80, né? 150 questões.
E à tarde, mais 2 discursivas, uma questão e uma peça. Isso tudo junto, para que você saia no dia esgotado. E você treine esse esgotamento para que chegar no dia você não fique. Veja que quem corre na rua não começa hoje a correr uma maratona. O cara começa a correr meio quilômetro, 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, assim vai. E um dia ele corre a maratona. E se você deixar para sua maratona, para sua prova ser a primeira corrida, com certeza você vai sair ali acabado. E muito provavelmente isso vai atrapalhar a sua preparação. A prova objetiva é de certo ou errado. Quem não está acostumado com o Sebrasp muitas vezes assusta. Então é uma prova que você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Você tem que montar estratégia para a prova. Existem estratégias diversas. Sérgio, qual é melhor? Eu acho que você tem que medir a sua. Como é que eu, Sérgio, fazia? Eu calculava que eu tinha que fazer de 120 questões, normalmente as provas eram 120, no mínimo 110 questões. Então, para quê? Para que eu fizesse 110, errava 10, ficava ali no 100, era uma nota boa para a maioria dos concursos. Você já fez mais do que 110? Fiz. Fez menos? Fiz. Depende muito do caso. Mas tem gente que faz o contrário. Tem gente que faz a prova e vê. Ele fez 100 questões. Tinha mais certas do que erradas. O que é que ele vai fazer com as que estão faltando? Ele vai botar todas as erradas para balancear. No final das contas, a prova normalmente tem metade das questões certas e metade errada. Não é certinho assim, não bate o número, mas é muito próximo disso. Para evitar o quê? Que um maluco que venha botando tudo certo, tudo errado, não passe, né, no chute. Então, ela é balanceada assim, não tem que saber a quantidade certinha desse balanceamento. E será reprovado na prova objetiva quem não fizer esses mínimos em cada prova. Então, aqui é uma questão, eu sempre digo, eu não me preocupo com o mínimo. Mas nesse caso, eu acho que o mínimo a gente tem que se preocupar. E por que a gente tem que se preocupar com esse mínimo? Porque cada conjunto de matérias, eu tenho que fazer pelo menos 7, pelo menos 13, pelo menos 21. E essa soma deles, né, e aí eu posso ter feito o mínimo em todos, um bocadão num deles. E as outras questões também, pouquinho, eu só preciso passar dos 45. Gente, o meu concurso do TCDF, na época tinha outro cargo fazendo, e para o outro cargo eu fiquei de fora por uma questão. Eu fui muito bem na básica e fui muito ruim na específica, acho que foi isso. Eu tinha começado a estudar a questão de auditoria, e aí faltou uma questão. A minha nota conjunta era uma das primeiras do concurso, mas eu não fiz o mínimo ali. Então tem que ter cuidado com esse mínimo aí sim nessas questões. Conhecimento básico, o que é que vai cair? Português, lei orgânica do DF, conhecimento do Instituto Federal de Política de Mulheres, noção de primeiro socorro, raciocínio lógico e matemática. Então o que é que você vai fazer? Vai comprar um PDF que vem com tudo estruturado e vai ler esses PDFs. Conhecimento específico, a lei orgânica, o regimento interno do STF, direito constitucional, previdenciário, civil, tributário e análise de dados. Olha aí, gente, como é muita coisa. É que eu digo, esse concurso está pesadíssimo. Concurso de alto nível. Esse conjunto de matérias aqui é matéria que você vê para auditor substituto de conselheiro. Mas não é só isso, não. Vem mais. Vem o direito administrativo, o AFO, administração geral, regime dos servidores e gestão de contratos. Então, veja, gente, que é um mundo. Você não precisa saber, você não vai saber somente sobre análise de dados. Você tem que saber sobre análise de dados, mas tem que saber sobre direito previdenciário. Tem que saber sobre direito constitucional, sobre direito civil. Veja que é um conjunto muito grande e pesado ali para os dois lados. Tem que fazer raciocínio lógico, matemática. Então, um cara que é só de direito, normalmente tem dificuldade nessa área. Então, tem que se esforçar. É muita matéria, senta a bundinha, tem tempo. Então, mete bronca. Fecha os olhos, a partir de hoje só estuda. Dá para chegar lá bem preparado. A prova discursiva, quanto vale? Vale 50 pontos. Uma questão de 20 linhas valendo 15. Uma peça de 50 linhas valendo 35 pontos. A banca foi boazinha, já disse qual o tipo de peça, é uma informação. No nosso vídeo sobre discursiva eu trabalho um pouco mais essa ideia. E a quantidade de gente corrigida, 240 provas. Então veja lá que a gente falou lá no começo. Teoricamente, os 240 que tiverem aprovados, se tiver 240 nessa lista, terminariam aprovados e com possibilidade de ser chamado. As principais datas que a gente não pode esquecer, a gente já falou lá atrás, a da inscrição, importantíssimo, depois a data da sua prova, né? A data do resultado da prova objetiva e da prova discursiva, porque no resultado da objetiva você vai fazer recurso, no resultado da discursiva você vai fazer recurso. O recurso muda tudo, gente. Eu trabalho há mais de 10 anos, quase 15 anos fazendo recurso. Gente, muda demais. Gente de reprovado para aprovado. O cara que estava em 10º pulou para primeiro, o que estava em primeiro caiu porque não fez recurso. Então lute até o final. Para quem fez as cotas vai ter um período de avaliação e um resultado provisório, sai no dia 3, finalizando tudo ali por volta de 24 de março. Então
24 de março deve ser ali o nosso resultado final. Essas datas variam, eles mudam de tal, muda, mas vamos trabalhar com essa ideia ali março, abril de 27, a gente está com isso finalizado. E é isso, gente. Uma boa preparação é a diferença para estar aprovado ou não estar. Não existe gênio nesse mundo do concurso. Existe gente que se esforçou, gente que suou, gente que abriu mais mão da vida, mais mão da qualidade de vida para conseguir chegar ali mais rápido naquele concurso ou para chegar onde ele queria. A gente tem mentoria aqui que lhe ajuda nessa preparação, seja para o TCDF, seja para outros concursos. E lembre-se sempre, precisou de ajuda, procura a gente no Instagram, segue a gente aqui no canal, deixe seu comentário, né? Qual é a sua maior dúvida hoje com relação aqui ao edital do TCDF e pode contar com minha ajuda no que for possível. Quando chegar aqui no tribunal, não se esqueçam, alguns se esquecem, de me chamar para a gente tomar nossa cervejinha e comemorar. Um grande abraço.